Amém, amados? Você quer receber a palavra do Senhor? Amém? Feche teus olhos aí. Feche teus olhos e diz: Senhor, fala comigo. Diz aí: Senhor, fala conosco. Fala com a tua igreja. Nós precisamos de Ti. Nós cantamos aqui que Tu é a pessoa mais importante. Nós cantamos aqui que a Tua presença ela é real e ela é necessária para a nossa vida. Então, Senhor Deus, nós também declaramos que nós precisamos da Tua palavra. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua direção. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Nós estamos num número menor, mas nós estamos aqui, sim ou não? Isso, nós estamos aqui, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos glorificar o Senhor, nós vamos render a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor, Ele está interessado na sua vida. Ele é o maior interessado na sua vida. Coisa boa quando tem alguém que é interessado por nós. O Senhor é interessado por ti. Aleluia! Eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Eu quero dividir algo que eu recebi essa semana do Senhor. Pretendo, já são 20 horas, pretendo não me alongar. Mas eu quero dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Todo mundo conhece uma passagem bíblica que diz que Pedro caminhou sobre as águas. Conhece, sim ou não? Quem conhece, levanta a mão. Aleluia, a palavra é conhecida. A palavra é conhecida. Glória a Deus. Mas eu não quero falar sobre um episódio apenas, eu quero falar sobre uma frase que está inserida nesse versículo. E eu queria que você abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu não sei quem nos vê à distância, mas olha para cá um pouquinho antes de procurar. Agora, enquanto eu estava abrindo aqui, a minha Bíblia tem o nome de uma filha. Essa Bíblia vai voltar para a mão dela. Quem concorda diz amém. Amém. A gente precisa disso, sabia, amados? Essa Bíblia vai voltar para a mão dela. Glória a Deus. Quem tem uma oração dessas no coração pelos seus filhos, levanta a mão. Amém? Nós temos, né? E nós vamos vencer, porque o Senhor venceu já. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ele fala, é aquele episódio que Jesus, de madrugada, ele caminha por sobre as águas. Já de madrugada, estou lendo o 14, o verso 25. Já de madrugada, Jesus veio até eles, caminhando em cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fosse um fantasma. Mas Jesus logo os tranquilizou, dizendo: não tenha medo, sou eu. Então Pedro disse: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para eu ir caminhando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: vem. Diz aí, Jesus disse: vem. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas. Tem uma versão que diz: venha, Pedro. Ele diz: vem. A gente sabe da história, e parece que a igreja, como muitas vezes nos nossos dias, a gente sabe da bênção, mas parece que a gente gosta de enfatizar que ele afundou na água. A gente gosta de dizer que Pedro caminhou sobre as águas, mas parece que é interessante dizer que ele afundou na água. Eu queria me parar com você na primeira parte. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro foi e caminhou sobre as águas.
Amém, amados? Muito obrigado. É verdade que já pregamos sobre isso, e quando Pedro cai, ele cai à distância de um braço, e logo Jesus o levanta. Então a gente sabe que se a gente cair, o Senhor está perto de nós para nos levantar. Amém? Mas a palavra que Deus inquietou meu coração essa semana, a palavra que Deus ministrou comigo, é o vem do Senhor para mim e para a tua vida. Tem um vem de Deus para ti. Tem um vem de Deus para a tua família. Tem um vem de Deus para a tua casa. Tem um vem de Deus para a cidade onde você está plantado. Tem um vem de Deus para essa igreja. Tem um vem de Deus. O que nós precisamos, amados, é olhar para esse Cristo e, assim como Pedro, dizer: se é tu que está me chamando, repete aí, me chama de novo, diz para eu ir ter contigo. E aí Jesus vai dizer para ti. Jesus personaliza a conversa. Quando ele fala, ele pode estar falando para um povo, mas ele pode estar falando de forma específica. Nesse caso, ele diz especificamente: vem. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Aleluia. Quer ver que tem um outro vem? Nós vamos falar sobre esse vem, e eu quero apontar um outro vem. João 11. No verso 43. Quem conhece a história daquele rapaz, amigo de Jesus, que já havia morrido, as suas irmãs já estavam tristes, porque o humano tinha falecido. Todo mundo conhece? O nome dele é Lázaro. Mas aqui tem uma história que fala que Jesus, no verso 43, diz assim: então Jesus gritou bem alto. Tem uma outra versão que diz: então Jesus gritou. Tem uma outra versão que diz: então bradou Jesus. Então gritou Jesus. Então falou alto Jesus. Por que Jesus falou alto? Por quê, amado? Por que Jesus às vezes fala alto? Por que ele grita? Porque tinha pessoas que estavam ali que precisavam ver aquilo que Jesus estava fazendo. E ele diz assim: então Jesus gritou bem alto, e ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, preso com faixas de linho nas mãos e nos pés, com o rosto envolto num pano. Aleluia. Aleluia, amado. Jesus chama um morto que já cheirava mal 4 dias, e o que aconteceu? Ele disse: vem. Ele disse: vem. Tinha gente morta e ele disse: vem, mas já está cheirando mal. Os que estavam perto já estavam dizendo: mas não tem jeito, não faça isso, ele já está fedendo. E ele disse: vem. E Lázaro foi, ouviu a voz de Jesus. Glória a Deus. Num dos episódios, ele grita e chama Lázaro pelo nome. Se você voltar sua Bíblia no Evangelho de João, você está no 11, volta para o 5. Abre o 25. O que diz aí no 25? E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz. Quem está falando isso, amado? Pode falar sem medo, diga: Jesus. A voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Preste atenção, eu vou repetir. E eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão minha voz, e a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Vai no 28. Olha o que diz o 28. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos, eu disse quem? Todos os mortos, pode falar, ouvirão.
e seus túmulos a voz do Filho de Deus. Escute aqui, amado. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus. No 29, e ressuscitarão. Diga, ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal, ressuscitarão para serem julgados. Amém? Olha o que Deus falou ao meu coração aqui nesses dias. É sobre o vem do Senhor. E hoje tem um vem de Deus para a tua vida. Hoje tem um vem de Jesus para a tua vida. Hoje tem um vem de Jesus para a tua casa. Presta atenção no vem. Presta atenção naquilo que Deus está querendo falar com a sua igreja. Tem um vem da parte do Senhor para nós. E eu queria dizer que quando Jesus chama Lázaro, os estudiosos dizem que ele teve que dizer Lázaro pelo nome. Sabe por quê? Porque se ele digo, sou eu que estou precisando, sou eu que tenho problema. Mas aquela família, ela está tão debilitada que o Cristo poderoso que nós cantamos dentro da igreja, é só Ele que pode entrar lá e transformar a vida daquele rapaz. Então é um obstáculo da parte do homem. Quando Jesus tem para nós um vem, Ele diz, vem orar, vem se relacionar comigo, vem estar perto de mim que eu quero te dizer o que eu vou usar a tua vida, onde eu vou usar a tua vida. E a gente vai ficando, porque a gente não tem tempo, porque a gente tem problema. Se alguém não tiver problema, levanta a mão. Um obstáculo é a gente olhar para o problema do outro e achar que o problema é do outro. Se Deus te mostrou um problema, presta atenção nisso. Pode ser que o problema de alguém seja o vem de Jesus para a tua vida. Amém? Se Deus te mostrar um problema na vida do outro, pode ser que esse problema seja o vem de Jesus para a tua vida. Ele está dizendo, vem, eu preciso de ti agora lá para entrar naquela trincheira, para orar lá por aquela família. Pode ser que Ele esteja dizendo para ti, vem, porque tem um recurso aí no teu bolso que não é teu, eu quero que tu abençoe o outro. Pode ser que o vem de Jesus seja dessa forma. A gente está querendo coisas maravilhosas, a gente está querendo caminhar sobre as águas, a gente está querendo fazer, uau! Se caminhar sobre as águas hoje vai fazer o efeito que fez naquela época, amém. Porque a história bíblica, ela serve para nós, sabe para quê, amado? Para nos ensinar. E aqui tem histórias que deram certo e histórias que não deram, porque Jesus não precisa maquiar nada. Ele está dizendo, quando não dá certo, eu também ensino. Então, quando a nossa vida não dá certo, Ele também ensina no erro, amém, amados? Quando nós não tivemos êxito em tudo, o Senhor está falando conosco da mesma forma. Porque quando a gente estiver dando errado, o Senhor está nos ensinando igual, em cima do erro. Então, um obstáculo, amado, é o egoísmo. Quando nós não oramos, não é porque eu tenho preguiça. Grave isso e leve isso para casa. Quando nós não oramos, é porque nós somos egoístas. Tem filho se perdendo e tem pai que não está orando por filho. Tem casamento que está sendo destruído e tem marido ou mulher que não está orando pelo casamento. Tem uma cidade que foi invadida, pastor Luiz colocou no grupo. Observem, prestem atenção. Preste atenção no movimento da cidade. Você sabe quantas pessoas entraram em Torres? Eu vi alguém falando que 600 mil pessoas entraram. Sabe o que é isso? Dentro de 600 mil pessoas que entraram na cidade, muitas delas vieram acompanhadas de demônios. E se nós não observarmos isso, aos olhos do Senhor, a gente vai dizer, mas isso não é para mim, isso é para o pastor da igreja. Talvez esse seja o vem de Jesus para ti. Vem, levanta as tuas mãos e abençoa a cidade que tu está. Tem um vem da parte do Senhor para nós. Tem uma outra frase. Somos egoístas quando não oramos. Um obstáculo. O vem de Deus, ele é coletivo.
O vem de Deus, ele é singular. O vem de Deus pode atingir a cidade, como pode atingir o indivíduo. O vem de Deus pode ser um pai nosso. Venha a nós o teu reino. Quando o pai é nosso, o benefício não é só para um filho, é para todos. Quando invocamos o pai que é nosso, nós estamos dizendo: tem mais pessoas que precisam dessa paternidade. Quando a gente diz venha a nós o teu reino, a gente está dizendo não é só para mim, não é só para a minha vida, é também para minha família, é também para minha casa, é também para o meu bairro, é também para a minha cidade, é também para a minha igreja. Quando a gente não entende isso, a gente é egoísta. Isso é um obstáculo. Filipenses no capítulo 2, no verso 4, só para a gente deixar registrado um texto que fala. Se você já achou, diga amém. Se você não achou, quando está se ensinando, diz assim Filipenses no capítulo 2, no verso 4: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Amém, amados? Nós precisamos nos preocupar com os interesses alheios. A igreja do Senhor, ela existe porque nós vamos nos abençoar. Um tem um salmo, um tem um cântico, um tem um talento, o outro tem um dom, um tem um serviço, e isso vai edificar o corpo. Você já pensou se Deus confiou a você já um vem dele? Vem, eu te chamo para perto, e a gente não ouve, e a gente diz que os nossos problemas são maiores, e a gente não olha para o problema alheio, a gente não se preocupa com o problema alheio. O Felipe está lá no hospital. Quantos outros estão por aí em hospitais? Quantos dos nossos irmãos estão passando por alguma dificuldade? Será que a gente lembrou de mandar um WhatsApp para o irmão? Ou a gente lembra de dizer assim: por que tu não veio na igreja? Tu deveria estar aqui. Será que não tem uma dificuldade? A gente deveria dizer: amado, senti tua falta. Tu é muito importante para Jesus. E tu é muito importante para mim também. Será que a gente consegue fazer isso, amado? Isso é caminhar sobre as águas. Isso é ouvir o vem do Senhor. Tem um vem do Senhor para nós. Depois desse tem um outro. Esse foi muito interessante. Abre lá em 2 Timóteo. Muito interessante porque Deus falou comigo, me mostrou, me bateu, eu aprendi e eu não vou bater vocês. Tem um outro obstáculo para o vem do Senhor. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Apocalipse 21:8 fala de novo. Se puder colocar ali, Apocalipse 21:8 fala de novo sobre uma das mesmas palavras que está falando ali. Se for isso aqui. Deixa o barulhinho. Olha como inicia. Mas os covardes, diga covardes, incrédulos, corruptos, assassinos, sexualmente impuros,
feiticeiros ou praticam feitiçaria, adoradores de ídolos, mentirosos, estão destinados a um lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Tem um outro obstáculo que eu quero chamar a atenção. Na mesma semana que eu ouvi o vem de Jesus, dizendo: vem para mais perto, vem que eu tenho coisa nova para te entregar, vem que eu quero falar contigo, vem que tem coisas que o Senhor, coisas ocultas e grandes que a gente não sabe. Amém? A gente sabe da palavra, o Senhor tem grandes coisas, grandes, ocultas. Jeremias fala, o salmista fala e invoca no dia da angústia que eu tenho coisas a fazer na tua vida. Amém? Esse texto diz então: pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia. Chamou a minha atenção o texto que está falando sobre o vem de Jesus, que eu preciso observar quando Jesus me chama. Agora eu preciso observar também que um outro obstáculo é a covardia. Covardia, se a gente for buscar no original, tem uma troca ali. Alguns dizem que pode ser medo. Tem uma outra versão que fala em timidez. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Se tem algo que eu tenho que brigar muito é com a tal da timidez. Para algumas pessoas, as pessoas diriam: não dá para imaginar. Mas a timidez é um problema para mim, que eu preciso lutar, enfrentar. Mas eu entendi pela leitura do Apocalipse 21:8 e do 2 Timóteo, que não é o contrário do que Pedro tinha. Pedro era impulsivo e ousado. Nós não estamos falando de um covarde como se fosse alguém tímido, retraído, que não fosse que nem Pedro. Porque nós podemos ter dentro daquele barco outras pessoas que não tivessem aquela mesma motivação, impulsividade, ousadia. São pessoas que não são iguais. Personalidade, temperamento, jeito, enfim. Mas aqui está dizendo que os covardes não vão para o céu. E aí me veio essa frase: então, os egoístas, somos egoístas quando não oramos. E se nós formos covardes, nós não ouvimos o vem do Senhor. Amém? O que é covardia? Não é impulsividade e ousadia. A covardia nós estamos vivendo crises. Eu não vou pedir para levantar a mão. Nós estamos vivendo crises, problemas. E nos acovardamos de falar daquele que pode resolver o conflito e o problema. Nós nos acovardamos de falar que Jesus pode se levantar e transformar a vida da pessoa. Nós nos acovardamos, como nos tornamos egoístas. Nós não olhamos para o próximo. Interessante que Deus fala comigo, ministrou a minha vida. E Ele disse para mim: eu tenho um vem para ti. E eu: sim, Senhor, estou pronto para o teu vem. No mesmo dia, Ele disse para mim: mas tem um problema. Veio a frase: não pode ser covarde. Deixa eu contar então um testemunho de quem é crente há 20 anos. Crente há 20 anos. Pastor há 10. Fiz 10 anos de pastor esses dias aí. Quinta-feira. Sabe por que a gente tem que contar as coisas, pastor Dari? Porque a Bíblia não escondeu nada. A Bíblia contou tudo, para a gente aprender com os acertos e com os erros. Quinta-feira, eu estou assistindo o show da Aline Barros. E eu vi no meu celular. Pastor Luiz também viu. Pastor Luiz, por uma questão de resguardo, ficou em casa, mas ele viu também no celular dele. Tinha uma convocação
Pastores se dirijam ao camarote. E o tímido aqui olhou a mensagem no celular e guardou no bolso. 10 anos pastoreando. Pensei com meus botões. Não, é só os pastores presidente de ministério. Pensei com os meus botões. Eu não consigo participar de uma reunião, então não vou. Enchi de argumentos para não ir. Depois chegou o fim e eu me lembrei da palavra que Deus tinha dado de manhã cedo. Misericórdia. A timidez ganhou. Me acovardei. E eu fiquei pensando, Jesus Cristo, como pode? Como é que tu me fala, tu me ensina e aí, ao mesmo tempo a gente não consegue vencer? Na sexta-feira, abre a oportunidade de ir no hospital. Existe uma oportunidade de ir no hospital. Tem alguém que queira ir? Eu disse, eu preciso romper com a timidez e com a covardia. Sabe por quê? Porque se eu não fizer aquilo que Deus me chamou para fazer, se eu não ouvir o vem dele para a minha vida, ele vai ter que dizer um outro vem para outra pessoa. Então tem coisas que são para você, não são para os outros. Eu entrei lá, Odilon, naquele leito de hospital, e eu estava me coçando. Eu queria orar por aquele amigo e queria ver ele levantado ali já. E eu disse para a enfermeira, eu posso tocar nele? E ela disse, como o senhor vem de fora, põe luva. Digo, Deus te opera através da luva? Amém? Deus opera através da luva? Aleluia. Eu cheguei bem pertinho dele. Eu coloquei a mão nele. E eu disse, Senhor, põe a tua mão sobre a minha. Minha mão não cura, mas a tua cura. Eu não sei nem o que fazer aqui. Tinha enfermeira que entrava e saía para apertar nos botõezinhos. O tempo todo, ligando e mexendo. Daqui a pouco eu disse para ela, eu posso fazer uma oração? Antes eu fui armado, eu pedi para o pastor Enéas, me dá uma canção, porque eu vou botar uma canção lá dentro do quarto. Qual foi a canção, pastor? Milagre? Eu sou um milagre? Taquei-lhe meu celular e botei o louvor. E eu disse, eu posso colocar num volume mais alto? Amados, Deus te chamou para entrar em UTI. Deus te chamou para depositar em ti algo que não é para ti. Se a gente se acovardar, se a gente for egoísta, a gente não vai fazer aquilo que o Senhor quer fazer. É Deus que quer fazer. O que eu preciso entender é que os obstáculos que me incomodam, eu preciso urgentemente colocar. O vem de Deus é para todos. O vem de Deus é para ti. O vem de Deus é para ti. Amém? 1 Coríntios 12 diz assim: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Aleluia? Eu vou repetir, grava. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Aleluia? O Espírito Santo manifesta o seu poder através da nossa vida, visando o quê? Visando o bem de toda a igreja. Olha o que ele diz: a um o Espírito concede palavra de sabedoria. Amém? Amados, Deus quer repartir com a sua igreja. Deus quer repartir com a sua igreja.
A manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Quem quer palavra de sabedoria? Levanta a mão, palavra de sabedoria. Amém, amados? Essa palavra que Deus vai te dar de sabedoria, ela não é para você. Tem pessoas que precisam receber uma palavra de sabedoria. Tem um vem de Deus que é para você entregar uma palavra de sabedoria. Amém? Aleluia. Pelo mesmo Espírito, uma palavra de conhecimento. Glória a Deus, amado. Tem um vem de Deus que Ele está dizendo para você: eu quero entregar para ti uma palavra de conhecimento. A igreja, ela tem que ser municiada com esses dons. Mas para isso, quando tiver um vem da parte de Jesus para nós, a gente não pode titubear, a gente não pode ser egoísta, a gente não pode se acovardar. Aleluia. A outro, pelo mesmo Espírito. De quem nós estamos falando? Quem é que libera? Quem é que libera? Fala aí, Espírito Santo de Deus. Então ele tem essa liberalidade para entregar para quem? Diga, para mim. O que precisa? Ouvir a voz de Deus. Ouvir o Senhor dizendo: agora que a gente seja que nem Pedro. Se é tu que está falando, me chama. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Porque há um, lá no 9, e há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Amados, uma coisa eu descobri nessa caminhada. Tem alguns dons que eu não tenho. Tem alguns dons que eu já descobri, Odilon, que eu não tenho. Mas uma coisa eu descobri, pastor Davi. Eu não tenho. Mas às vezes Deus nos usa, sabe para quê? Para atiçar os dons da igreja. Eu não tenho, mas eu sei que teve uma irmã que orou por outra irmã, orou pelo marido da irmã, e o marido da irmã expeliu 4 pedrinhas. Estava com a bexiga, vesícula, nem sei o que, tinha um negócio lá cheio de pedra. Expeliu tudo com uma oração. A oração da cura, o dom da cura, não está comigo, está contigo. Sabe por quê, amado? Presta atenção. O texto que está falando sobre isso, ele diz que nós somos como um corpo. Está vendo o seu corpo aí? Dá para o pé dizer que ele é mais ou menos importante do que a mão? Dá para ficar só com um? A gente fala daquilo que é visível e é externo. Dá para a gente falar dos órgãos que são internos? A gente precisa de todos eles. Então aqueles que aparecem, eles são bons. Os que não aparecem, eles são bons também. Então Deus dá dom para um, dá dom para o outro. O que importa é que a gente chacoalhe a igreja para que esses dons sejam manifestos. Aleluia. Palavra de sabedoria, quem quer, levanta a mão. Palavra de conhecimento, glória a Deus. Tem mais, amado. Ele dá uma fé. Aleluia. Pelo mesmo Espírito, fé. Quem já presenciou um irmão que é cheio de fé, que ele tem esse dom assim sobrenatural, que ele consegue entender o meio que ele está vivendo, mas tem algo nele que tem mais fé do que o outro. Quem já viu? Conhece? Alguém que tem uma fé assim que é inabalável. Acontece dificuldade, tem problema, dá confusão, mas ele permanece, ele tem uma fé. E essa fé ele diz: vai acontecer, porque o meu Deus reina e vive. Porque Ele é dono. Ele faz a gravidade parar. Ele diz assim: agora o corpo do Pedro não pesa nada, vai pisar sobre as águas, ele vai caminhar. Ele vai dizer: agora eu faço os rins funcionarem, o pulmão funcionar, porque Ele é o que nos criou. Aleluia, glória a Deus. Aqui, amado, ó. Então, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. Quando eu me converti, eu queria esse dom. Eu queria esse dom. Mas deixa eu confessar para vocês, eu ainda quero. Eu ainda quero. Você também quer? Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Olha só. A um ele dá o poder de fazer milagres. Não precisa fazer fantasia na igreja. A gente precisa dos dons do Espírito. Não precisa fazer firula na igreja. A gente precisa dos dons do Espírito. Diga, dons do Espírito. Diz aí, o Senhor Jesus está dizendo: vem. Ele tem dom para te entregar. Quem quer receber diz: eu quero. Diz aí: eu quero, amado. Diz aí: eu quero.
Aleluia, eu quero. Quando Ele diz vem, eu quero. Eu não quero perder tempo, amado. Eu não quero brincar de ser crente. Dom de curar. A um Ele dá o poder de fazer milagre, a outro poder de profetizar. A igreja precisa de profeta. Amém? A igreja precisa de profeta. Aleluia. Olha o que mais. A outro ainda poder de discernir espíritos. Aleluia. Operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas. Outro, interpretação das línguas. Nós queremos isso, sim ou não, amado? Sim ou não, amado? Você já recebe, você já ora em línguas? Quem ora em línguas aí? Levanta a mão. Se você não ora, não tem problema. Hoje é noite de batismo com o Espírito Santo. Hoje é noite do Senhor renovar as tuas línguas em nome de Jesus. Hoje é noite de Jesus dizer vem, e a gente dizer sim Senhor, eu vou, porque eu quero mais de Ti. Aleluia. A nossa reunião, ela pode se encerrar. Sabe por quê, amado? Porque o vem do Senhor está aqui. O vem que disse para Pedro vem, Ele está aqui. O Jesus que disse para Lázaro vem, Ele está aqui. O Jesus que disse um dia para nós, para de pescar peixe, para de fazer essas coisas, vem me servir, Ele está aqui. Aleluia. Ele disse, eu tenho um vem para ti. Se você quer, fica de pé. Se você quer responder a esse vem do Senhor, fica de pé. Fica de pé, porque o Senhor tem um vem para nós. Aleluia. Eu quero esse vem, eu quero esse vem, o mesmo vem, Odilon. Se Deus quiser te colocar, pisar nas águas. Aleluia. Glória a Deus. Chamar